Russell Westbrook é o jogador mais ineficiente da história? Westbrook é um top 10 da NBA hoje? Russell Westbrook é subestimado? Bom, vamos começar pela primeira pergunta, né? Russell Westbrook é o cara mais ineficiente da história da NBA? Puta, eu acho que é muito duro falar isso dele, né, cara? Embora seja um cara que toma decisões muito questionáveis no ataque, chuta muita bola longa de 2, que poderia ser de 3 e erra, chuta muita bola contestada, é um cara que joga numa velocidade muito absurda, então ele acaba se atropelando muitas vezes, não toma conta da bola, né, comete muitos erros, chuta aquelas bolas deep twos que o americano fala, né, que são aquelas bolas longas de 2, que poderiam ser de 3, e aí por falar de 3, o aproveitamento dele sempre foi baixíssimo, né, 30% ao longo da carreira, nunca aproveitou mais que 34%, mesmo tendo chutado, por exemplo, na temporada 2016-17, 7 bolas por jogo. Então, assim, realmente ele é bem ineficiente, né? Mas quantos caras ineficientes que você conhece na história da NBA tiveram 3 temporadas de triple-double? Quantos desses caras fizeram jogos de 20 pontos, 21 assistências e 20 rebotes? E aqui eu preciso trazer um contraponto interessante que vai fazer a gente pensar nessa coisa dos erros, né? Sabe quem é o segundo cara em erros na história da NBA, em erros totais? LeBron James. Só atrás do Karl Malone. Quer dizer, os caras que ficam com a bola na mão muito tempo, no ritmo acelerado que se joga hoje em dia na NBA, vão cometer erros inevitavelmente. E o Westbrook joga a 300 km por hora. Então, assim, é uma coisa que conta contra ele, é uma coisa que ele pode melhorar, mas não é uma regra geral para dizer se ele é bom ou se ele é ruim, sabe isso? Então, assim, eu acho que ele pode controlar melhor sua energia, o ritmo, principalmente, do jogo, mas ele é um monstro, ele é uma besta, né, cara? As qualidades do jogo dele estão na intensidade com que ele joga. E é óbvio que ele pode fazer todos esses ajustes. Inteligência para isso ele tem. Inclusive, ele já fez recentemente. No Houston Rockets pré-Covid, naquele finalzinho de temporada pré-Covid ali, entre janeiro, fevereiro, março, ele vinha fazendo partidas espetaculares e ele tinha adaptado o jogo dele ao sistema do Mike D'Antoni, quer dizer, ele adaptou, né, porque Mike D'Antoni, ele começou a chutar menos de 3 bolas de 3 por jogo, quer dizer, reduziu bem as bolas de 3 que ele não acerta mesmo e decidiu atacar o garrafão. Resultado, ele fazia 15 pontos por jogo dentro do garrafão. Sabe quem faz mais que ele? Só LeBron James e Giannis no mesmo período. E aí, o que aconteceu com os arremessos gerais, com aproveitamento, com pontos, com tudo que ele fez? Ele aproveitou quase 60% das bolas dele. Olha o tamanho da melhora. O Westbrook é um dos caras mais subestimados da NBA? Sim, ele é. Eu sou zero fã do Westbrook, não queria o cara em San Antonio, mas a gente tem que reconhecer os méritos do cara. Quantos caras burros que você viu foram MVP da NBA? Quantos caras burros quebraram tantos recordes e tiveram 3 temporadas de triple-double? E aí, quando eu falo triple-double, talvez nem todo mundo seja familiarizado. São dígitos duplos em 3 estatísticas. Então, o que acontece? É quando você tem que fazer mais de 10 pontos, mais de 10 rebotes, mais de 10 assistências, que é a marca do all-around player, quer dizer, o cara que joga em todas as posições ou que é capaz de executar todas as principais atividades do jogo. Cara, quantos caras chamados de burro conseguem isso, entendeu? Só que eu acho que o grande valor do Westbrook tá no passe. No sistema correto, esse cara seria um dos maiores gênios em termos de assistências. E aí, por que eu falo de sistema? Ele, por exemplo, é um excelente passador no pick and roll, quer dizer, no corta-luz. E aí, antes dele ir pro Houston, a última temporada dele em OKC, 40% das assistências desse cara vinham do pick and roll, vinham desse corta-luz. Aquele corta-luz bem lá no alto, onde ele joga pra ponte aérea, pro pivô, ou ele quica uma bola para um arremessador, ou até mesmo quando infiltra, encontra alguma resistência e solta essa bola no canto para alguém meter uma bola de 3. No Houston Rockets do Mike D'Antoni, que pelo amor de Deus dispensa comentários, esse número caiu pela metade, caiu para 21%. Ou seja, ele não estava mais tendo uma jogada que é fundamental para o rendimento dele. E aí, vamos lá, eu vou trazer alguns números aqui para a gente ter uma noção do que isso significa. Na temporada em que Russell Westbrook e James Harden jogaram juntos, o Russell Westbrook deu apenas 35 assistências para o Harden a temporada inteira. Para a gente ter uma base de comparação, o LeBron James deu 184 para o Anthony Davis.
Vocês lembram quando no episódio passado eu falei da importância que tem os jogadores controlarem suas próprias narrativas e o quanto isso tornava LeBron James um cara poderoso que pudesse se tornar um cara maior ainda no futuro, porque ele controla a própria história no tempo presente e constrói uma história que vai ser lembrada, um legado no futuro? Pois é, o Westbrook não dá a mínima pra isso. Ele é um péssimo entrevistado, ele briga com a imprensa, a relação dele com os jornalistas é horrorosa. E isso joga contra ele, porque no final das contas quem conta a história é a imprensa. Você pode aí ter vários canais de comunicação, mas ele não dá a mínima pra isso, né? O Westbrook não tem nem canais próprios onde ele se preocupe em contar sobre a sua própria vida, entendeu? E aí o que acontece? Ele é tratado com pouquíssima gentileza porque ele trata os caras com pouquíssima gentileza. Vocês lembram quando o LeBron James levantou depois de uma entrevista coletiva em que ele não gostou da pergunta e saiu com uma linha e tudo foi embora? Pois é, quase ninguém fala desse episódio. Imagina se fosse o Westbrook. E aí o que rola com o Westbrook é uma coisa que eu sempre conversei com o Gabriel Veronese da ESPN e eu acho muito interessante. Quando o LeBron James perde partidas importantes, jogos importantes, finais, playoffs, é sempre culpa dos companheiros. A velha história do Noé carregando animais. Quando é o Westbrook, ou o time do Westbrook perde, é sempre culpa do Westbrook. Não interessa se ele tinha KD, não interessa se ele tinha Paul George, não interessa se ele teve James Harden no time, a culpa é sempre dele. E aí, ainda nesse assunto de se ele é subestimado ou não subestimado, ele é fominha sim, eu não vou negar, eu também acho foda isso, porque ele é um cara que fica muito tempo com a bola na mão, né? Não necessariamente o cara que quer ter todos os arremessos como o James Harden, mas ele sim passa tempo demais com a bola na mão. Mas, pra contrapor a parada de, ele é fominha, isso é uma análise muito rasa dizer que ele é fominha, porque ok, ele é, mas o quanto isso prejudica o time dele, basta ver que Kevin Durant, Paul George e James Harden tiveram algumas de suas melhores, se não as melhores, temporadas de suas carreiras ao lado dele. O que nos traz para um questionamento importante. Westbrook é um cara top 10 da NBA hoje? Ele é um dos 10 melhores jogadores da liga atualmente? Infelizmente não, né? A média de pontos dele não é tão baixa desde o segundo ano dele na NBA. Menos de 20 pontos por jogo, 19 ponto alguma coisa. Mas a notícia boa, em contraponto, ele não piorou o Bradley Beal como muita gente, inclusive eu apostava. Eu achei que o jogo dele ia afetar negativamente o Bradley Beal, e isso não aconteceu. Aliás, é cedo para falar, apenas 10 partidas na temporada, mas a média de pontos do Bradley Beal saltou de 30% para 35%, ou seja, talvez ele esteja melhorando o Bradley Beal. E aí, vamos falar de contrato? Ele tem contrato até 2023 com o Wizards, e vamos ser honestos, eu não acho que ele vai terminar o seu prime aí, o seu melhor momento na carreira, até uns 34 anos mais ou menos, que é o que ele vai ter em 2023, no Washington Wizards, que tem um problema sério, porque Bradley Beal, o contrato acaba em 2021. E agora vamos falar de um aspecto humano que pra mim é muito importante, porque na minha opinião, e eu acho que de muitas outras pessoas, jogadores não são apenas robôs feitos para nos entreter. Então quando a gente fala principalmente dos grandes jogadores, é muito importante que a gente traga o lado humano desses caras. E o Westbrook é um excelente ser humano. Ele é um cara que é um bom líder, um bom companheiro, tá sempre lá orientando os mais jovens, e ele é um cara muito humilde, velho. Quantas estrelas da NBA, você sabe, que vão a jogos de futebol ou hóquei dos funcionários do time onde ele joga? Olha a doideira. O Westbrook, quando estava no Thunder, foi uma informação que eu li no texto da Paola do Big Tree, do NBA das Minas, e acho importante trazer, porque eu fui pesquisar e confirmei. Ele ia ver jogos dos filhos dos funcionários do Thunder nos campinhos gramados amadores, cara. Tem noção do que é isso? Do cara se prestar a isso, a estar perto das pessoas nesse nível? No fim, o Kevin O'Connor do The Ringer está certo. Ele traz a melhor definição de Russell Westbrook. Ele é o Brett Favre da NBA. Quem não está acostumado com o Brett, ele era um cara, quarterback da NFL, excepcional, com pontos muito altos, altíssimos, e com pontos baixos, baixíssimos. Quer dizer, é um cara que era capaz de tirar seu fôlego com jogadas incríveis, mas que cometia erros bobos que comprometiam jogos importantes. E pra mim, isso é Russell Westbrook, um gênio indomável. O Sem Filtro fica por aqui, não esqueça de cornetar nos comentários. Até a próxima.